A morte brutal de um garoto de apenas 6 anos que foi arrastado por 7 quilômetros em um carro que foi sequestrado por bandidos. Hoje eu vim falar pra vocês o caso João Hélio. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal. Esse canal fala sobre casos criminais todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Então se você caiu nesse canal aqui de paraquedas e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixe seu like. E caso você já seja inscrito aqui no canal, não se esqueça de deixar também o seu like, compartilhar para seus amigos e também comentar algum caso que eu vou trazer o mais rápido possível. Antes de mais nada, eu já peço perdão se eu trocar os nomes, porque eu tenho um conhecido que se chama José Hélio. Então, se eu ficar trocando o nome de João Hélio para José Hélio, eu peço perdão, não precisem ficar comentando essa parte, porque eu provavelmente devo errar, enfim. Mas o caso de hoje se refere ao homicídio de João Hélio, que ocorreu em uma noite de fevereiro de 2007, quando o garoto tinha apenas 6 anos de idade e foi arrastado por bandidos, no carro roubado de sua mãe por cerca de 7 quilômetros, antes de ser abandonado em um bairro. Infelizmente, eu não consegui achar tanta coisa assim sobre a infância de João Hélio, já que ele tinha pouquíssimos anos de vida, ele tinha apenas 7 anos de vida, mas enfim. Chega de enrolação, chega de blá 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 e simbora pro caso de hoje. João Hélio Fernandes Vieitas, que nasceu no dia 18 de março do ano de 2000 na cidade do Rio de Janeiro, era considerado uma criança comum que estava cursando o primeiro ano do ensino fundamental. Mas no dia 7 de fevereiro de 2007, por volta das 9h30 da noite, Rosa Cristina Fernandes voltava com seus filhos, Aline Fernandes, de apenas 13 anos, e João Hélio, de apenas 6 anos. Junto com eles também estava uma amiga da família, eu não consegui achar se era uma amiga já adulta ou não, mas estava também no banco traseiro. Quem estava dirigindo naquele momento era Rosa, e do lado dela estava sua filha de 13 anos, que era a Aline, e no banco de trás estava João Hélio e essa amiga da família. O carro parou em um semáforo e foi nesse momento que 3 homens abordaram a família pedindo para que eles saíssem do veículo porque eles iriam roubar aquele carro. No momento do assalto, a mãe, a irmã de João Hélio e também a amiga da família conseguiram sair, mas infelizmente João Hélio começou a se atrapalhar com o cinto de segurança e ele não conseguiu escapar. Em algumas versões diz que não deu nem tempo da mãe tentar ajudar o seu filho, já que ele foi meio que trancado por lá de fora. Em outras versões já dizem que a mãe já estava tentando soltar o seu filho do cinto de segurança quando um dos assaltantes simplesmente chutou João Hélio para fora do carro. Ele ficou pendurado pelo peito pelo cinto de segurança. Então foi que um dos assaltantes fechou a porta. O garoto foi arrastado por 7 quilômetros enquanto estava sendo pendurado pela barriga pelo cinto de segurança. Ele passou pelos bairros Oswaldo Cruz, Madureira, Campinho e Cascadura. Alguns motoristas e também alguns motociclistas que estavam passando no local e viram aquela cena, buzinaram, piscaram faróis para ver se pelo menos eles parassem e libertassem a criança. Fora também que algumas testemunhas dizem que várias pessoas que estavam circulando pela calçada viram o ocorrido, tentaram gritar, tentaram parar o carro para que ele pudesse libertar a criança, mas nada aconteceu. Quando eles tiveram que parar, ou um dos carros conseguiu acompanhar e disse que tinha uma criança pendurada do lado de fora, um dos ladrões disse o seguinte, abre aspas, o que está sendo arrastado não é uma criança, mas um mero boneco de Judas. Fecha aspas. E com isso, eles continuaram a fuga, arrastando a criança. Foi então que, ao chegarem em Caiari, uma via sem saída do bairro de Cascadura, os criminosos simplesmente abandonaram o carro. As testemunhas que viram isso falaram que o garoto estava irreconhecível e que o garoto ainda estava preso do lado de fora. Algumas pessoas também afirmam que o carro estava andando em zigue-zague, talvez numa tentativa de fazer com que ele batesse em algum poste e com isso ele fosse solto, ou no simples ato dele simplesmente cair nesse zigue-zague. Novamente, o garoto foi arrastado por 7 quilômetros em alta velocidade e quando finalmente o carro foi abandonado, ele já não estava com vida, já que ele tinha perdido a cabeça, os joelhos e os dedos da mão. Um dos motociclistas que viu o momento do assalto chamou a polícia apareceu logo depois que encontraram o carro. E lá eles se depararam com uma cena muito horrível. E não só lá, mas também a caminho do local, já que enquanto eles estavam caminhando, eles presenciaram alguns sangues, fora também massa cefálica. Ou seja, eles encontraram pedaços de cérebro no caminho. Perto deles abandonarem o carro, 2 jovens que estavam em um bar, um de 24 anos e o outro seu amigo, meio que presenciaram uma cena de, assim, dar arrepio.
já que eles estavam lá de fora do bar, presenciaram o carro parando, um dos bandidos olhou para trás e, a princípio, esses dois homens que estavam num bar pensavam que aquele corpo não se tratava de um corpo, e sim se tratava de um boneco. Mas logo eles perceberam que não, tinha muito sangue na lataria do carro e aquilo não era um boneco. Segundo esse homem, quando ele soube do que estava sendo carregado, a princípio ele não teve uma reação, ele ficou paralisado. Depois que ele começou a perseguir o carro, ele disse que o barulho que vinha era como se um papelão tivesse sendo arrastado. Logo depois que o carro foi abandonado, a notícia ganhou grande notoriedade, não só no Rio de Janeiro, mas também como ao redor do Brasil. E, a princípio, eles não sabiam quem eram os bandidos, mas eles estavam oferecendo uma recompensa de R$2.000, mas logo assim eles já passaram para 4.000 para qualquer informação que ligasse os suspeitos ao assassinato. Cerca de 18 horas depois do assalto e também do assassinato, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro começou as prisões, já que um dos pais dos assaltantes, reconheceu o filho, reconheceu aquela história e decidiu entregar ele para a polícia. Segundo a polícia, logo assim que eles foram presos, eles confessaram o crime e, de acordo com as investigações, Diego Nascimento da Silva, de apenas 18 anos de idade, ocupou o banco do carona na hora da fuga. Já Carlos Eduardo de Lima, de apenas 23 anos, foi o condutor do veículo e também teve a prisão de um menor de idade de apenas 16 anos. Esse foi responsável por render a mãe e tirar a mãe de João Hélio do carro. Um outro homem chamado Tiago também foi preso, mas logo assim ele foi liberado, já que não havia provas do seu envolvimento no assalto e também na morte de João Hélio. O menor envolvido no caso disse que usou uma pistola de plástico, uma pistola falsa, para poder render a família, mas segundo Rosa Fernandes, que era mãe de João Hélio, isso não tinha acontecido, já que ela tinha escutado uma batida muito característica de metal batendo no vidro quando esse menor de idade começou a render a mãe. Já no enterro de João Hélio, cerca de 500 pessoas compareceram ao local, fora também que boa parte dessas pessoas também se juntou a uma passeata perto do centro do Rio de Janeiro. Já no percurso da missa até o cemitério, os pais de João Hélio pediram para que as pessoas comparecessem a essa manifestação e apoiassem o casal nesse momento difícil, para que eles pedissem mais segurança e educação para os seus filhos. Fora também que várias famílias de vítimas de latrocínio, ou de assassinato, ou de roubo participaram desse protesto. 3 foram detidos e foram julgados em 2008, com cada um recebendo uma pena que variava de 39 a 45 anos de prisão. Já em homenagem a João Hélio, uma praça perto do local onde o carro foi deixado recebeu o nome dele em homenagem, fora também que outros parques ao redor do Rio de Janeiro também receberam o nome dele em homenagem. Mas então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e apesar de ser um caso, e apesar de ter sido um vídeo muito rápido, ele é muito chocante, porque eu imagino a cena, eu imagino você ver o seu filho simplesmente ser dilacerado, ser carregado por quilômetros, você simplesmente não poder fazer nada, porque ele está sendo pendurado por lá de fora, os bandidos estão correndo em alta velocidade e você não ter velocidade, não ter força, muitas vezes, de conseguir correr atrás. Eu imagino o desespero dessa mãe, imagino o desespero dessa irmã e dessa amiga dessa família. E olha, eu só consigo imaginar, porque sentir é uma coisa que a gente não consegue. Mas então, até semana que vem para mais um caso criminal e tchau, tchau.